Shalom, igreja, a paz do Senhor Jesus para vocês, a paz do Senhor Jesus para vocês que estão em casa nessa noite, podendo adorar e exaltar o nome do Senhor. Eu quero assim, nessa noite, trazer uma breve reflexão, uma breve palavra, que Deus falou muito ao meu coração, nessa semana, em um telefonema que eu dei para uma querida irmã, e Deus foi me dando um tema de um sermão. E eu tenho certeza que Deus nessa noite Ele vai falar muito com você que está na tua casa. E o desejo do meu coração e a palavra para as nossas vidas nessa noite é: descansa no Senhor. Descansa nele nessa noite. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a dificuldade, eu não sei a inquietação do seu coração, mas nessa noite eu quero ser boca de Deus para a sua vida. Eu quero ser boca profética para a tua vida e dizer nessa noite: não temas, porque o Senhor é contigo nessa noite. Não temas, porque o Senhor é o teu Deus nessa noite. Descansa no Senhor e faz o bem. Descansa nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. E eu queria que você na sua casa aí, você que nos assiste nessa noite, você que parou nessa noite para ouvir, para ouvir da parte do Senhor, estava aí nas redes sociais buscando, buscando um lugar, buscando uma palavra e parou aqui nessa live. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus e que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. O texto que eu quero trazer nessa noite é Êxodo 16, que foi uma palavra que o Senhor, Ele falou muito ao meu coração, e eu tenho certeza que Deus nessa noite, Ele também vai falar ao seu coração também. Êxodo 16, do 1 ao 10 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colher, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmurareis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra Ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Verso 10. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Interessante que a gente vê esse texto aqui. A gente sabe que esse contexto aqui foi o contexto aonde o povo de Israel, eles estavam murmurando. A gente vê o texto aí que fala muito da murmuração, que fala muito da reclamação aqui. Eles murmurando
contra Moisés, murmurando contra o Senhor. E o texto ele vai dizer aqui que o Senhor põe esse povo à prova. E quando eu lia esse texto aqui, e o Senhor falava algumas coisas ao meu coração, porque às vezes a gente está passando por alguma dificuldade, alguma adversidade, e a gente acha que é o inimigo. E aqui não, aqui a gente vai ver que foi o Senhor que colocou à prova aquele povo, para ver se aquele povo ele era um povo obediente e um povo que fazia as coisas sem reclamar, sem murmurar. E o tema que eu dou para esse sermão nessa noite, se você quiser anotar na sua casa aí, se tiver com um caderno, um bloco de notas, diz o seguinte, o tema: vivendo o maná de cada dia. A gente precisa nessa noite saber que a gente tem que viver todo dia, sem reclamar, todo dia sem murmurar, e viver a cada dia o seu mal, que é o que a gente vai conversar um pouquinho nessa noite. É viver o maná de cada dia, porque a gente observa aqui no texto que o Senhor mandou o maná. O povo reclamou, o povo murmurou, e o Senhor, Ele, como é um Deus misericordioso, Ele manda o maná para aquele povo. O maná representava um alimento, o maná representava a provisão. E talvez nessa noite, você que se encontra nessa live, você que se encontra nesse momento aí de dificuldade, ou uma adversidade, ou uma luta, ou uma batalha espiritual, e eu não sei, mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite, que o Senhor, o pão da vida, Ele é o verdadeiro maná. Porque aquele povo ali, ele comeu maná, mas o maná saciava ali para aquele dia. Mas quando Jesus, o verbo, a pedra angular, a pedra de esquina, como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1, que no princípio era Deus, o verbo estava com Deus. O verso 2 vai dizer que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que haveria feito seria cumprido. E a gente vai ver que quando Jesus ele vem como o pão da vida, sacia de verdade a nossa vida. Esse é o verdadeiro maná. É esse maná nessa noite que você precisa. Talvez nessa noite, você que ouve essa live, nessa noite você está com vazio, está precisando preencher esse vazio. Talvez você se encontra perdido, e quando eu digo perdido é porque o homem sem Jesus, o homem sem Deus, ele é uma pessoa que precisa, uma mulher sem Deus é uma pessoa que precisa encontrar o verdadeiro caminho. É a metanoia que foi falado aqui, é a mudança de mente, a mudança de vida que nós precisamos ter. E aqui nós vamos ver que o maná naquele tempo representava a provisão. E lá no Novo Testamento esse maná representa o Cristo, representa o Verbo, representa o Deus vivo, o Jesus, aquele que Filipenses vai dizer, Paulo falando aos Filipenses, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Então, nessa noite, você que se encontra nessa live, talvez se encontre assim: eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, mas lá em Apocalipse 3:20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então o que fazer? Abre a porta do seu coração nessa noite e diga para você mesmo, e diga para Deus: eu quero esse Jesus, eu quero esse verdadeiro maná, o Cristo que desceu do céu, esse pão que sacia a minha sede e a tua sede também. E nessa noite o tema é vivendo o maná de cada dia. E como que eu vou viver esse maná para cada dia? Em primeiro lugar, é viver na dependência de Deus. Você e eu precisamos viver na dependência de Deus. A nossa dependência, ela precisa estar exclusivamente e integralmente na presença do Senhor. Deuteronômio capítulo 31, verso 8 diz o seguinte, vamos ver o que a palavra de Deus ela vai dizer para nós. Deuteronômio 31, verso 8 diz o seguinte: o Senhor é quem vai adiante de ti,
Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Então o Senhor está falando para você e para mim, para todos nós que estamos aqui nessa noite, que o Senhor é que vai adiante de você. Se eu e você vivemos na dependência do Senhor, se eu e você vivemos, na presença e na dependência, é Ele que vai na nossa frente, é Ele que precisa estar na nossa frente, é Ele que precisa nos instruir e nos guiar em toda a justiça. Salmo 37, verso 5, vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Salmo de número 17, vamos ver o que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Salmo 17, verso 5. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram, ou seja, os meus pés não vacilaram. Então, quando a gente está na dependência, quando a gente vive na dependência do Senhor, os nossos pés, eles não vacilam. Os nossos pés, eles não vão nem para um lado, nem para o outro, mas os nossos pés, eles seguem firmes na presença do Senhor. João 6, 51 diz assim, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51, diz o seguinte, João 6, 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então o próprio Jesus, ali no Novo Testamento, ele está dizendo que ele é o pão. Interessante que tem vários versículos que vai dizer que ele é a videira verdadeira, João 15, ele é a luz, ele é a ressurreição, e aqui ele diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. E quem come desse pão e quem come desta carne, ou seja, é o que ele diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiseres e será feito. Então, quando a gente está na presença do Senhor, e o Senhor está com a gente, guardadinho, ali dentro de nós, com na nossa vida ali, pedireis o que quiseres e serás feito. Então, em primeiro lugar, para eu viver o maná de cada dia, eu preciso viver na dependência do Senhor. Viva na dependência de Deus. Faça consultando ao Senhor, faça pedindo direção ao Senhor, busque em primeiro lugar o Senhor. Mateus 6,33 diz isso: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nessa noite você esteja vivendo, se não está ainda, peça ao Senhor para você viver na dependência dele. Segundo lugar, viver um dia de cada vez. O maná aqui no capítulo 16 era um maná para cada dia. Na segunda tinha uma porção de maná, na terça-feira também, na quarta também. Olha o que diz Mateus, Evangelho de Mateus 6,34. Mateus capítulo 6, verso 34. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Se você pegar mais adiante, depois do versículo 10, eu li até o versículo 10, do 1 ao 10. Mas se você pegar adiante, Deus ele vai dar uma ordem para aquele povo. E vai dizer para aquele povo, que o de sexta-feira, eles iam pegar o de sexta e o de sábado também, para recolher aquele maná de sábado, porque o sábado era o dia santo, era o dia que eles não iriam trabalhar, era o dia que eles iam adorar ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, se vocês pegarem depois na casa de vocês, a Bíblia vai dizer que alguns vai lá e pegam, ou seja, desobedecem a presença do Senhor, a voz do Senhor, e diz a palavra do Senhor que aquilo ali se estraga, ou seja, vivendo o sábado,
eles estavam vivendo o outro dia. E o Senhor falou para mim da ansiedade, que às vezes a gente quer viver o dia de amanhã, mas Mateus está dizendo aqui para nós que nós temos que viver a cada dia o seu mal, viver um dia de cada dia, não viver o amanhã, mas viver o hoje, viver o agora, ter uma vida de qualidade, uma vida na presença do Senhor. Então nós precisamos viver um dia de cada vez. Então, para mim viver o maná de cada dia, eu preciso viver um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Então, que nessa noite a gente possa exercitar isso, porque às vezes, até comigo mesmo, às vezes eu me policio, que às vezes a gente fica ansiosa por alguma coisa, mas a Bíblia diz que nós temos que lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não vos inquieteis. Se a gente pegar todo esse capítulo aqui, do capítulo 6 de Mateus, mas se a gente pegar do versículo 25 em diante, a gente vai ver da ansiosa solicitude pela vida, a ansiedade, a ansiedade de querer sempre querer fazer o amanhã. Mas Deus está falando que nós precisamos viver a cada dia o seu mal, viver um dia de cada vez e viver um dia de qualidade com o Senhor. Então, viver no maná de cada dia, terceiro lugar, é viver com uma vida de obediência sem murmuração. O povo era um povo que desobedecia, porque se você pegar o contexto, esse mesmo povo que o Senhor dá ali, abençoa com o maná e com as codornizes ali, esse povo vai murmurar, e esse mesmo povo vai dizer ali, reclamando de Moisés, e vai falar contra Deus também, dizendo: mas o Senhor nos tirou do Egito, nós comíamos na mesa, nós comíamos da carne, para nos matar aqui no deserto. E às vezes, a gente também é assim, a gente tem uma vida de murmuração. E deixa eu falar algo para nós nessa noite: Deus não se agrada da murmuração, porque quando a gente murmura, a gente está falando contra o próprio Deus. Quando a gente murmura, a gente está duvidando daquilo que Deus, Ele tem falado que vai nos abençoar. Olha o que diz em Filipenses, capítulo 2, o versículo 14. Filipenses 2, versículo 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Então Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele vai dizer que a gente precisa fazer as coisas sem murmurações. E a gente vai ver aqui no Antigo Testamento, esse povo aqui fazendo tudo com murmuração, reclamando do seu líder e reclamando também contra Deus, falando mal, reclamando, questionando. E às vezes a gente também é assim, a gente questiona, a gente reclama, e Deus está falando para nós, para eu e você vivermos o maná de cada dia, eu preciso viver uma vida de obediência sem murmuração, não reclamando, orando sem cessar, confiando, tendo esperança naquele que me chamou, naquele que me falou, naquele que me prometeu, fazendo tudo com obediência. A obediência, ela traz a bênção para nós. E nessa noite também eu quero trazer o quarto lugar, vivendo o maná de cada dia. Quarto lugar é viver sabendo quem somos e para onde estamos indo. Esse povo teve uma hora ali naquele contexto que aquele povo não sabia para onde eles estavam indo. E às vezes muitas das vezes a gente, quando murmura, reclama, a gente questiona, e às vezes a gente não sabe que a nossa morada não é aqui na terra. Nós somos peregrinos aqui. Nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui, essa morada aqui. A nossa morada é o céu. Então esse povo não sabia, eles tinham perdido a identidade, porque aqui eles não sabiam quem eram eles. Porque se eles soubessem quem eram eles não iriam murmurar, eles não iriam reclamar contra o próprio Deus.
a ponto de dizer: poxa vida, o Senhor nos tirou lá do deserto, nos tirou lá do Egito para colocar no deserto, e não sabendo eles que Deus estava colocando eles à prova. Muitas das vezes as coisas que nos acontecem, situações que nos acontecem, às vezes a gente acha que é o inimigo, e não é inimigo coisa nenhuma, é Deus nos colocando à prova, para ver se a gente vai ser obediente, como diz a palavra, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nessa noite eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem passado, o que tem acontecido na sua vida, mas uma coisa que a gente possa saber: nós temos uma identidade, nós temos uma missão. Nós precisamos saber que nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus. 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, vamos ver o que está escrito lá, para corroborar esta palavra. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então você tem um dono, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não ereis povo, mas agora, sim, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então o apóstolo Pedro está falando para nós nessa noite, que nós somos povo eleito, povo separado. Então, se você não sabe a sua identidade, você e eu somos um povo separado, nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido do Senhor nessa noite. Aleluia. Filipenses, olha o que vai dizer. Filipenses capítulo 3, o versículo 20 e 21. Olha o que diz. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador. Você aguarda o Salvador? Amém? Aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo de sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então o apóstolo Paulo está dizendo para nós nessa noite, o Senhor está falando nessa noite para nós, que a nossa pátria, ela está no céu. Nossa pátria não é aqui. Aquele povo ali, eles estavam esquecendo quem eram eles. Por isso que lá em João 1, capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim: Ele veio para o que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deram-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Ele veio para esse povo, o povo de Israel, o povo judeu, mas alguns não receberam. Mas a quantos todos receberam, deram-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Que nessa noite você que está assistindo essa live, você que está passando aí pela rede social e está buscando de Deus, Senhor, fala comigo. Deus está falando para você nessa noite. Você é nação eleita, você é sacerdócio real, você tem um dono, você é propriedade exclusiva do Senhor, você é selado pelo Espírito Santo quando você confessa Jesus Cristo como Salvador e Senhor. E nessa noite, que o maná, que é Jesus, como eu li aqui no capítulo 6, versículo 51 do Evangelho de João, o pão vivo que desceu do céu, que esse pão vivo nessa noite
possa te alimentar. Que esse pão vivo nessa noite possa saciar a sua sede. Talvez nessa noite, eu não sei, talvez nessa noite você se encontre totalmente precisando desse pão. Você já procurou Jesus em tantos lugares. Talvez você procurou Jesus nas drogas, procurou Jesus nas bebidas, procurou Jesus em tantas coisas, né, que as pessoas procuram Jesus. E esse vazio ainda continua. Mas eu quero dizer para você nessa noite, se você quiser aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, se você nessa noite quiser abrir o seu coração para Jesus e dizer assim: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração, porque a Bíblia diz que com a boca se confessa, mas é com o coração crê. Se você nessa noite quer esse pão vivo que desceu do céu, se você nessa noite quer ter uma experiência com Jesus e dizer: Senhor, eu aceito Jesus Cristo, esse pão vivo que desceu do céu. Se você nessa noite quer ter essa experiência com o Senhor, talvez a sua família esteja totalmente destroçada, destruída. Talvez nessa noite a sua vida mesmo está totalmente dilacerada. Mas eu tenho uma notícia muito boa para você. Esse maná, o verdadeiro maná, esse maná que vai saciar a tua vida, vai saciar a sua sede, vai matar a tua fome. Esse maná está aqui nessa noite. E nessa noite eu quero, em nome de Jesus, apresentar esse maná para você. Porque Romanos vai dizer: como irão se não tem quem pregue? Mas nessa noite o Senhor me trouxe aqui para pregar, para anunciar para você que Jesus Cristo, Ele é o verdadeiro maná. Que Jesus Cristo é aquele que vai alimentar a sua fome, vai saciar a tua sede. E Ele nessa noite, Ele está aqui. E Ele nessa noite diz para você: se você quiser, é só você dizer, escreve aí, vai escrevendo nos comentários: eu quero Jesus Cristo, eu aceito Jesus Cristo como o meu único e suficiente Salvador. Talvez nessa noite também você se encontre afastado do caminho do Senhor. Um dia você pregou, um dia você cantou na igreja, um dia você evangelizou, um dia você fez tantas coisas para o Senhor, e talvez você se afastou porque se entristeceu com alguém. Mas nessa noite tem algo bom para você. Esse maná, Jesus Cristo, o verbo, a pedra de esquina, a pedra de angular está aqui. E eu nessa noite eu quero apresentar esse Jesus para você. E nessa noite, se você quiser voltar para Jesus, escreva aí no comentário, porque a Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus, somos selados pelo Espírito Santo. Pela fé sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não para que ninguém se glorie achando que é pelas obras. Lá em Efésios 2, 8, 9 diz isso. E eu quero nessa noite apresentar esse Jesus para você. Eu quero nessa noite, porque eu não posso passar por aqui e eu não apresentar Jesus, porque eu falei desse Jesus, esse Jesus Cristo, como o Gilberto aqui orou antes, a palavra cristocêntrica para você. É esse maná, o maná, o verbo vivo, é esse maná, esse pão vivo que desceu do céu, que está aqui para alimentar a sua fome e para saciar a sua sede. Então, se nessa noite você quer aceitar a Jesus, se você quiser voltar para Jesus, escreva aí e depois entre em contato conosco. Pode entrar em contato comigo para eu orar pela sua família. Tem um ministério de intercessão na nossa igreja. A gente vai orar pela tua casa, pela tua família. Talvez você nessa noite vai estar nessa live até acamado no hospital. Mas eu quero liberar uma palavra profética, uma palavra viva, porque a palavra é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela vai à divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos. Talvez você se encontre totalmente debilitada num leito de hospital, mas eu quero ser boca profética nessa noite, liberar a cura sobre a sua vida nessa noite. Eu quero liberar nessa noite a cura, a libertação, porque a Bíblia diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres nessa noite. E eu quero liberar essa palavra profética, porque o mesmo Jesus que está aqui é o mesmo Jesus que está aí na tua casa. Eu quero profetizar nessa noite a cura.
Eu quero profetizar nessa noite a libertação para a tua vida. Talvez você se encontre aprisionado pelas drogas, talvez aprisionado pelos jogos, talvez aprisionado por tantas coisas, mas eu quero liberar essa palavra profética nessa noite, que o Filho do Homem veio desfazer as obras do diabo. Nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai tocando em cada família, vai tocando nessa noite em nome de Jesus. Se tem alguém no leito, alguém que está ouvindo essa mensagem nessa noite, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero te pedir, leve a cura nessa noite, meu Senhor da glória. Leva a cura, leva a libertação, leva a salvação dentro desse lar, leva a libertação dentro dessa casa, leva a libertação dentro desse Pai, dentro desse lugar, em nome de Jesus nessa noite. Senhor, faça a tua obra, faça a tua obra, porque a obra é tua, não é nossa, a obra te pertence, meu Senhor, e nessa noite, Deus, nós entregamos, Senhor. Eu creio que vai ter testemunhos nessa noite. Eu creio que vai ter testemunhos nessa noite. Ah, Senhor, eu creio que vai ter testemunhos. Eu creio que vai ter vidas voltando para o Senhor. Eu creio que vai ter cura. Eu creio que vai ter libertação. Eu creio, Senhor, que vai ter, Senhor, pessoas que estavam aprisionadas pelas drogas, Senhor, aprisionadas por algum vício. Eu creio que o Filho do Homem, é o Filho do Homem que é Jesus Cristo. Ele está desfazendo todo o laço do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Eu creio nessa noite que Ele está curando, salvando e libertando para a glória do Senhor. Pai querido, muito obrigada. Eu sinto a tua presença nesse lugar. Eu sinto a tua presença, Senhor. Eu sinto que tu estás agindo nesta noite. Eu sinto que tu estás operando nesta noite. E nessa noite nós te entregamos, Senhor. Te entregamos, ó Pai, esse culto. Te entregamos cada vida, Senhor, nessa noite que está, Senhor, juntamente conosco aqui, cultuando e adorando ao Senhor. Ser presente na vida de cada um e nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que palavra abençoada, não é mesmo? Então, aproveite e nos siga nas redes sociais para você ficar por dentro de tudo. Ah, e não esquece de compartilhar essa live com quem você quer abençoar. E vamos fazer Jesus conhecido de forma intencional, relevante e atualizada. Até o próximo culto.